Estimados e estimadas, não poderíamos terminar o mês de junho sem falar das festas juninas. Afinal, são as festas do povo. É o momento de alegria em que todos se confraternizam em torno à fogueira, em torno à comida, à dança. É a festa do povo. Santo Antônio, São João, São Pedro trazem a alegria e também nos perguntam o porquê dessa alegria ser tão expansiva e tão expressiva no Brasil. Santo Antônio é o santo casamenteiro, é aquele que desencalha qualquer um que esteja aí à procura de um marido, de uma esposa. É também o pão dos pobres, que nos convida a partilhar o pão que temos com aqueles que nada têm. São João, o Batista, é o profeta da justiça, aquele que vem anunciar o castigo aos poderosos e aquele que batiza e traz em cena o Messias que vem realizar a boa nova do reino de Deus. E por fim, São Pedro, que dos três é o que menos aparece, é o mais discreto. E talvez porque São Pedro representa a autoridade e até porque já nos evangelhos a fama de São Pedro não é lá essas coisas. Afinal, Jesus chamou ele de Satanás porque Pedro pensava o poder como opressão, como comandar, como destruir os inimigos. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro pega a espada para cortar a orelha do escravo do sumo sacerdote e depois da ressurreição, Pedro 3 vezes é perguntado por Jesus se ele de fato o ama. E tem ainda o episódio do lava-pés em que Pedro se nega a entrar na fila dos que seriam lavados por Jesus. Mas aí a pergunta, como é que Pedro, desse retrospecto tão negativo, se tornou a liderança entre os apóstolos? Tem uma suspeita que se fundamenta num texto dos Atos dos Apóstolos, a prisão de Pedro. Pedro, depois de sua primeira fala pública, ele é preso a mando das autoridades judaicas. Aí vem aquela famosa cena em que o anjo vem e o liberta. Mas tomemos o fato, Pedro passou pela prisão. E a gente sabe como são as prisões hoje. Naquele tempo eram muito piores. Ou seja, Pedro, que sempre sonhava com o poder do alto, foi para o mais baixo da humanidade. E foi ali que talvez ele se lembrou daquilo que tinha passado com Jesus. Que Jesus só chegou ao alto porque soube passar pelo mais baixo que um ser humano pode experimentar, que é a solidariedade com os pecadores, aos pobres, até ser morto na cruz. Suspeito que foi esse processo que mudou em Pedro a compreensão que ele tinha da liderança. E, aliás, é um processo que não aconteceu só com Pedro. Lembro agora, por exemplo, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Monsenhor Romero, Dom Helder Câmara e tantos outros que se tornaram grandes e expressivas lideranças mundiais. Não podia deixar de esquecer Nelson Mandela, depois de terem passado pela prisão ou pela humilhação de colocar-se ao lado dos párias, dos excluídos, dos mais pobres, dos desprezados pela sociedade. Foi isso que os transformou em grandes lideranças. Papa Francisco, sucessor de Pedro no bispado de Roma, quando esteve aqui no Brasil, ele disse que os bispos deveriam se despir não apenas das roupas de príncipes, mas da psicologia de príncipe. O que é a psicologia de príncipe? É pensar o lugar de liderança da igreja não como um serviço, mas como um poder sobre as pessoas. É uma mudança difícil, uma mudança grande, uma mudança muitas vezes dolorida, mas certamente uma mudança necessária se nós queremos uma nova igreja e se nós queremos uma nova sociedade em que a liderança seja servidora e fomentadora da transformação social desde a perspectiva dos últimos da sociedade.
que é a alegria da fogueira, da comida, da dança, que esse ano a gente não vai poder fazer, mas ela está lá no nosso imaginário. Nos ajudem a pensar em Santo Antônio, São João, São Pedro, e nessa nova sociedade, nessa nova igreja, com novas lideranças, que todos nós almejamos para que a alegria do povo seja completa.